com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 5, verso 28. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 28. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, verso número 28, diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o tema dessa mensagem, o tema dessa pregação é o poder da mente na vida do cristão. Nós temos que entender que existe algo dentro de nós que é fundamental e que é responsável por quase tudo aquilo que acontece na nossa vida espiritual e também na nossa vida física, terrena e temporal. E que algo é esse? É a nossa mente. Nós acabamos de ler aqui Marcos 5, 28, que conta a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que ela estava há muito tempo com uma doença que, segundo os médicos, era uma doença incurável. E a Bíblia fala que antes da mulher do fluxo de sangue ela receber a sua cura, antes da mulher do fluxo de sangue ela ser curada, ela diz assim no versículo, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma mentalidade, ela tinha um pensamento, ela pensava e tinha um pensamento completamente direcionado para a bênção, para o milagre e para a vitória que ela precisava receber de Deus. Muitas pessoas elas acham que quando a gente fala sobre pensamento, quando a gente fala sobre mentalidade, que isso é um papo de desenvolvimento pessoal, que isso é um papo de coach, mas não é. Isso é algo bíblico. Eu vou te mostrar um pouquinho mais para frente que a Bíblia deixa muito claro o quanto que a nossa mente, os nossos pensamentos pode impactar diretamente naquilo que a gente vive no nosso cotidiano. E o primeiro exemplo aqui é a mulher do fluxo de sangue. O milagre ele nasceu no pensamento dela. Aquela mulher ela estava falando, se eu tão somente tocar na hora dele eu serei curado. Então enquanto o que ela estava vivendo era completamente contrário ao que ela esperava receber do Senhor, na mente dela ela estava martelando, se eu somente tocar na hora dele eu vou ser curado. E da forma como ela pensou, aquilo aconteceu. Da forma como ela imaginou, aquilo aconteceu. Agora o que eu quero te fazer de pergunta é, e se aquela mulher tivesse com o pensamento cheio de minhoca? E se aquela mulher tivesse com a mente dela completamente voltada e contra o Senhor? E se a mente daquela mulher tivesse tomada daquilo que não seria a bênção que ela precisava receber de Jesus? Ela poderia tocar em Jesus como muitas pessoas tocaram. Porque quando ela tocou, o Senhor Jesus parou e falou assim, peraí que alguém me tocou. Os discípulos olharam para ele e falaram assim, você está brincando? Está todo mundo te apertando, está todo mundo te empurrando, como assim alguém me tocou? Ou seja, estava todo mundo tocando nele, mas só ela foi curada. E por que ela foi curada? O texto fala, porque ela dizia para si mesma, se eu somente tocar na orla da veste dele, eu serei. Aleluia! Então olha como estava a mente dela. Olha como estavam os pensamentos dela. E nós, por muito menos, não temos uma mentalidade positiva. Nós, por muito menos, a nossa cabeça está cheia de pensamentos contrários. Nós, por muito menos, não temos esse pensamento e essa mentalidade que aquela mulher teve, mesmo quando ela já tinha gastado todos os seus recursos e os médicos já tinham desenganado ela. O nosso problema
é que nós não aprendemos e não sabemos usar a nossa mente e os nossos pensamentos ao nosso favor. Eu vou te explicar. Porque quando eu pego o microfone, quando o pastor pega o microfone, ou quando alguém na igreja te dá uma instrução falando sobre fé, a fé é algo impalpável. A fé é algo que a gente não consegue tocar. A fé é algo intangível para você e para mim. A gente não consegue sentir e palpar a fé. E aí eu comecei a buscar no Senhor como que a gente tangibiliza a fé. Como que a gente torna a fé algo tocável? Como que a gente consegue transformar a fé em algo palpável? Como a gente consegue transformar a fé em algo que a gente pode materializar a fé? E aí o Senhor me levou até o direcionamento de os nossos pensamentos. A fé nada mais é do que os nossos pensamentos. A fé nada mais é do que aquilo que a gente pensa. A fé nada mais é do que aquilo que está na nossa mente, aquilo que a gente acredita. Quando aquela mulher, ela toca em Cristo, o Senhor Jesus fala para ela que a fé dela curou ela. Só que nós vemos essa fé materializada nos pensamentos que aquela mulher tinha. Ela falando para si mesma, se eu tão somente tocar na hora dele, eu vou ser curada. Ou seja, ela estava falando para si mesma. Quando que a gente está falando para nós mesmos? Se não aqui dentro. Quando que nós estamos falando para nós mesmos, se não aqui dentro, na nossa mente e nos nossos pensamentos? Então aqui, está o nosso maior inimigo ou o nosso maior aliado. Os nossos pensamentos são aquilo que vão nos puxar para baixo, ou aquilo que espiritualmente vão nos fazer alcançar o milagre que a gente tanto espera do Senhor. E tem uma ordem cronológica. A mulher pensou, ela falou consigo mesma e ela agiu conforme ela pensou, e o milagre aconteceu. Então a mente dela e os pensamentos dela levaram ela a agir, e a ação que ela teve fez com que ela alcançasse o milagre que ela tanto precisava. Então, quando pensamentos regados por fé, quando pensamentos regados positivamente, de que o Senhor está no barco, o Senhor vai fazer, o Senhor vai acontecer, o Senhor vai intervir, quando a minha mente está cheia desses pensamentos, eu ajo conforme esses pensamentos. Verdade, Deus. Mas quando a minha mente, quando os meus pensamentos estão cheios de problema, estão cheios de incredulidade, estão cheios daquilo que não vai me levar para perto de Deus, eu não ajo conforme eu deveria agir. Então, o que tem ocupado a minha e a sua mente? O que tem ocupado o meu e os seus pensamentos? Porque quando eu falo sobre fé, você não consegue palpar. Quando eu falo sobre fé, que você tem que crer, que você tem que acreditar, você não consegue tangibilizar isso. Isso não é algo que você toca. Mas quando eu transformo a palavra fé em palavra o que você tem pensado, aleluia, aí você consegue materializar isso. Aí você consegue palpar isso. Aí você consegue concretizar isso. Aleluia. E avançando um pouco na palavra, tem um exemplo que eu gosto muito, que são os 12 espias. Quando o povo chega para a terra prometida, a Bíblia fala que foram enviados 12 espias. Esses 12 espias, eles estavam na mesma realidade, só que com mentes e pensamentos diferentes. A terra que eles foram observar era a mesma. A situação em que os 12 espias estavam era a mesma. Eles faziam parte do mesmo povo. Foram mandados para observar a mesma terra, só que a mente, a mentalidade e os pensamentos deles eram completamente diferentes. 10 espias pensaram, não vai dar certo. E 2 espias pensaram, certamente subiremos. E a gente sabe quais tribos entraram.
Ou seja, você consegue entender o poder que os nossos pensamentos têm? O poder que a nossa mente tem. Os ímpios, os coaches, as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, eles entenderam o poder que Deus colocou na mente, e o cristão não. E eles usam a mente e o pensamento, e nós não. 12 espias, irmãos, foram observar a terra, só que a mente deles era completamente diferente. Enquanto a mente e os pensamentos de uns estavam nos problemas, no que podia dar errado, a mente e os pensamentos de apenas 2 estavam na solução, no que Deus podia fazer. Aleluia. E no que aquilo poderia dar certo. Aleluia. E aí fica mais um questionamento para mim e para você. Os meus pensamentos e os seus pensamentos, eles estão focados e voltados para aquilo que pode dar errado ou para aquilo que pode dar certo? Porque diversas vezes no nosso dia a dia aparecem diversas oportunidades para nós. Oportunidade na família, oportunidade financeira, oportunidade nos cercam. E com quais olhos e com qual mente e pensamentos a gente encara essas oportunidades? Aqueles homens, eles estavam diante da oportunidade que ia mudar a vida deles, e o pensamento deles e a mentalidade deles de 10 fechou a porta para eles. Meu Deus. Quando os outros 2 e a tribo dos outros 2 que estavam com o pensamento correto, com a mente certa, abriu portas para eles e para toda a geração deles. Então, qual mente nós temos? Quais pensamentos nós temos? Glórias a Deus. Quando Deus nos manda espiar algumas terras. Aleluia. Meu Deus. A gente tem que ser inteligente espiritualmente e saber que se Deus mandou espiar a terra, é porque Ele quer provar aonde está o meio do seu pensamento. Se Deus mandou, irmãos, a gente dá uma olhada ali. Dá uma olhada ali, vê o que você acha. E Ele vem testar as nossas mentes, Ele vem testar os nossos pensamentos. E mesmo Ele podendo dar a terra que manda leite e mel para os 12, Ele não deu para quem teve o pensamento e a mente contrária. Ele só deu para quem estava com a mente positiva, com a mente cheia de fé e com a mente que aquilo poderia dar certo. Quantas portas na minha vida eu fechei quando Deus mandou dar uma olhada e a minha mente falou, acho que não. E quantas portas eu mantive aberta na minha vida, eu escancarei na minha vida, quando Deus, podendo dar, olhou para minha mente e viu que eu estava cheio de fé, crendo que ia dar certo, crendo que ia prosperar, crendo que Ele ia agir, crendo que Ele ia fazer. Aleluia. Então isso aqui não é autoajuda, isso é evangelho. Glória a Deus. Isso aqui não é desenvolvimento pessoal, não é papo de coach. Isso aqui é a forma como Deus trabalha. Glória a Deus. E vai ficar mais claro para você mais para frente. Aleluia. A próxima lição é que Jesus ele ensinou a gente imaginar o resultado positivo. Esse papo de mente, de pensamento é tão direcionado a Cristo que Jesus ele nos ensinou a imaginar o resultado positivo em nossa mente. Em Marcos 11, 24 diz assim, ó, tudo que pedires em oração, crede que já o recebeis, e assim será. Aleluia! O que Jesus está querendo dizer com esse versículo? Tudo que pedir em oração, crede que já recebeste, e assim será. A não ser um exercício prático de mentalidade e pensamento. Se é algo que eu estou pedindo, mas que ainda não existe, eu só consigo alcançar e materializar isso imaginando. Se é algo que eu estou pedindo em oração, mas ainda não chegou, eu só consigo palpar, tangibilizar
e concretizar aquilo que eu estou pedindo, mas que ainda não chegou, através de pensamento, através de mentalidade. E Cristo está falando: se o que você pede e crê que já recebeu, isso chega. Aleluia. Então, o que Cristo está querendo nos ensinar e nos estimular a fazer é tudo aquilo que a gente está pedindo em oração. A nossa mente já tem que materializar que aquilo já está construído. A nossa mente tem que criar e tornar isso palpável, como se aquilo que nós estamos pedindo em oração já tenha se tornado algo real. E quando nós fazemos isso, quando nós começamos a empurrar as nossas orações com a nossa mente, quando nós começamos a empurrar as nossas orações com os nossos pensamentos e materializar isso de forma positiva, como se já tivesse acontecido, a Bíblia fala que aquilo aí sim se torna positivo. Glórias a Deus. Contudo, o oposto também é verdadeiro. Porque o Senhor Jesus, ele falou que aquele que pede algo para ele, mas duvida no coração, não recebe. Não pense em tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Olha só o que ele fala: não pense tal homem. Está aqui. Verdade. Ele fala: não peça e duvide. Porque se você pede e duvida, não pensa que vai receber. Aonde que a gente duvida, se não aqui? Verdade. Aonde que a gente desacredita, se não aqui? Meu Deus. A nossa mente, ela pode ser ou a âncora ou a asa da nossa oração. O nosso pensamento, ele pode ou puxar a nossa oração e travar, ou empurrar a nossa oração e impulsionar. Glórias a Deus. Só que a gente coloca mais peso no joelho e menos peso no pensamento. Quando é o pensamento que vai ou enterrar ou potencializar o joelho. Só que o nosso problema é que a gente está olhando apenas a parte A dos versículos e não a parte B. A gente está olhando somente para a parte do Espírito nos versículos e não está olhando para a parte alma. Só que o Senhor falou que nós somos Espírito, alma e corpo. Aleluia. Então é algo que conversa entre si. Aleluia. Então o meu joelho, que é o que eu estou fazendo no Espírito, aleluia, ele precisa conversar com a minha alma, com os meus sentimentos, com o meu pensamento, com aquilo que eu acredito, porque senão a oração ela não se tangibiliza. Senão a oração ela não se torna algo real, senão eu estou só perdendo o meu tempo com o meu joelho dobrado. Olha só o que a Bíblia fala um pouquinho mais para frente. A nossa mente, ela define se nós vamos ver o milagre ou se nós vamos ver o problema. Os nossos pensamentos, eles definem se nós vamos enxergar e materializar o milagre ou se nós vamos enxergar e materializar o problema. Em 2 Reis, no capítulo 6, a Bíblia fala sobre o servo de Eliseu e sobre Eliseu. O servo de Eliseu, ele viu os pensamentos que ele estava carregando. Ele estava carregado, cheio de medo. E quando ele olhou para a colina, ele só viu um exército inimigo. Meu Deus. Quando Eliseu, carregado por pensamentos positivos, cheio de fé, cheio de confiança em Deus, ele enxergou o quê? Ele enxergou que mais eram aqueles que estavam com eles do que contra eles. Aleluia. E aí Eliseu, ele faz uma oração e fala: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Aleluia. O inimigo já estava lá, mas o livramento também já estava. Glórias a Deus. Só que a mente de um estava direcionada, os pensamentos de um estavam direcionados para o problema, quando a mente do outro e os pensamentos do outro estavam direcionados para a solução. Então isso nos mostra que na nossa vida, em todas as áreas, em todos os problemas que nos cercam, o problema existe, o escape também existe,
Só que o que eu carrego na mente, o que eu carrego no meu pensamento, vai me fazer colher um desses frutos da árvore. Ou o escape, ou a luta. Ou o livramento, ou a prova. Meu Deus. E agora eu quero que você preste muita atenção nesse trecho, porque talvez se você achou que eu estou fazendo um papo muito maluco até aqui, estou viajando muito na maionese até aqui, eu vou deixar você ainda mais com a pulga atrás da orelha. Eita, Jesus. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 23, 7. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim, ó: assim como o homem pensa, assim ele é. Eita, meu Deus. Provérbios 23, 7, para você ver que esse negócio de pensamento tem completa relação com a nossa vida em todas as áreas. Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então a forma como eu penso, a forma como eu encaminho os meus pensamentos, aquilo que eu penso, aquilo que está na minha cabeça, aquilo que eu acredito, aquilo que eu carrego nos meus pensamentos, me torna aquilo que eu sou e me torna aquilo que eu vivo. Por que você acha que tem tantas pessoas no mundo que são ímpias, mas elas falam pensamento positivo e elas têm escape? Por que tem tantas pessoas de outras religiões que eles falam é só mentalizar, e a pessoa mentaliza e não é que as coisas vão para frente, não é que as coisas acontecem? Por quê? Porque isso é um fundamento bíblico, isso é um fundamento da palavra. A Bíblia não diz que o crente, conforme ele pensa, ele é. Não. A Bíblia fala que o homem, conforme ele pensa, assim ele é. Isso é um fundamento estabelecido tanto para cristão como para ímpio. É por isso que muitas pessoas ímpias, com pensamento positivo, com aquela mentalidade, sabe aquela pessoa que ela não é crente, mas ela tem um ânimo, ela não é crente, mas ela tem um pensamento positivo, e ela vai que vai, as portas abrem, ela faz exame, aparece cura, e ela vai, por quê? Porque a Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Aleluia. Então às vezes a gente está vivendo um luto, a gente está vivendo uma treva, a gente está vivendo luta atrás de luta, é porque a gente está materializando e vivendo os nossos pensamentos materializados. Assim como o homem pensa, ele é. Se os seus pensamentos só são em volta de bobagem, você vai viver bobagem. Se os seus pensamentos só estão voltados para a porta fechada, biblicamente, isso não é loucura ou terreno temporal, biblicamente só vai ter porta fechada. É verdade, Deus. Se os seus pensamentos estão direcionados que as coisas vão dar errado na sua vida, biblicamente as coisas vão dar errada. Assim como o homem pensa, ele é. Então até quando você vai tolerar o que você tem vivido, a forma como você tem se portado, aquilo que tem chegado até você? Porque o que você está vivendo é só um reflexo daquilo que está na sua cabeça. Porque se eu não creio, se eu não acredito, ou se a minha mentalidade não está uma mentalidade que aquilo pela fé vai acontecer, aquilo não acontece. Eu não sei se nós estamos preparados para esse tipo de conversa. Meu Deus. Eu não sei se nós estamos prontos para esse tipo de conversa. Mas é algo 100% com base bíblica. Tudo que eu estou te trazendo aqui, eu estou trazendo versículo por versículo. Então isso nos mostra, irmãos, que ter um pensamento positivo, ter um pensamento para frente, é algo que biblicamente a gente tem que levar em consideração. Porque todos os homens e mulheres de Deus que foram bem-sucedidos na Bíblia,
eles nunca estavam com o pensamento que ia dar errado. Quando Davi entrou naquele campo de batalha para derrubar aquele gigante, ele não ficou com o pensamento negativo, ele ficou com o pensamento positivo. Eu vou entrar, eu vou ganhar, se voltar com a cabeça dele. Quando a rainha Esther foi ter com o rei, ela podia ser morta. Ela não ficou com o pensamento negativo. Ela falou, eu vou, vai dar certo, Deus abençoar, Deus abrir as portas. Ela foi e voltou, Deus abençoou, Deus abriu as portas. A palavra nos mostra, irmãos, que quando Daniel falou com aquele carcereiro, com aquele homem que estava cuidando dele, e falou assim, me dá só legume, e depois você experimenta e vai ver quem vai estar mais forte, se é a gente comendo legume, ou se são esses rapazes comendo vinho, especiaria do rei. Ele não falou com pensamento negativo, ele falou acreditando, confiando e crendo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ia ser com ele, ele ia estar mais forte do que os outros. Só que a gente ainda não conseguiu experimentar o poder que nós carregamos aqui. O mundo, de forma louca, criou uma frase, que mente vazia, oficina do diabo. E é verdade. Deixe a sua cabeça desocupada, só olhando para problema. Aquilo que o homem pensa, assim ele é. Só vai viver problema. Quem, em sã consciência, com a cabeça cheia de pensamento negativo, vai dobrar o joelho com fé para orar? Quem? Quem, com a cabeça cheia de pensamento negativo, não sei se vai dar certo. Quem que sai para a rua e vai trazer o pão de cada dia com ânimo, que vai ter porta aberta? Não vai ter. Não vai ter. Porque o nosso ânimo está para baixo, a gente já sai derrotado, a gente já sai perdido. Tudo com isso aqui, ó, cabeça. Tudo com isso aqui, ó, mente. É uma coisa tão boba, é uma coisa tão supérflua, que às vezes eu estou pregando para você, está entrando por aqui e saindo por aqui. Meu Deus. Porque você quer sempre algo mirabolante. Você quer sempre algo. Você quer sempre algo que vai te sacrificar. Quando na cabeça é só mudar a mente, o pensamento que você pensa. Aleluia. Você parar de pensamento de minhoca, que as coisas vão dar errado, que as coisas não vão dar certo. E começar a fazer como aquela mulher, ela falava para ela mesma, é só tocar na ordem dele que não tem erro. Aleluia. Glória a Deus. Será que amanhã você vai levantar da cama e vai falar assim, é só tocar na ordem dele que não tem erro? Aleluia. Será que você vai sair para trabalhar falando, é só tocar na ordem dele que não tem erro? Será que você vai mandar um currículo falando, é só tocar na ordem dele que não tem erro? Será que você vai olhar para o teu casamento que está meio para lá e para cá e vai falar assim, é só tocar na ordem dele que não tem erro? Será que você vai olhar para a sua saúde que está meio maquiada e vai falar, é só tocar na ordem dele que não tem erro? Será que você vai olhar para o teu filho que está meio desviado, está dando um pouco de trabalho e vai falar, é só tocar na ordem dele que não tem erro? Glória a Deus. Ou você vai continuar com a cabeça cheia de minhoca? Será que o irmão Eduardo vai pegar a papelada, vai olhar a audiência e ele vai ficar com a cabeça cheia de minhoca e ele vai falar, é só tocar na ordem dele? Aleluia. Será que o irmão José vai pegar as obras para fazer? O tanto de problema que dá em obra, a gente sabe. E ele vai ficar com a cabeça cheia de minhoca e ele vai falar assim, independente do serviço que apareceu, não apareceu, a obra que está indo para frente, é só tocar na ordem dele. Olha a forma que o irmão Eduardo vai pegar a documentação do processo. E olha a forma que Deus vai olhar para ele. Olha a forma que o irmão José vai sair para trabalhar. E a forma que Deus vai olhar para ele é outra vida. E é aqui, ó. É só mudar aqui. Experimenta a palavra de Deus. A Bíblia não é algo para você escutar. A Bíblia é algo para você viver. A palavra hoje ela foi simples, mas é uma palavra simples que pode mudar a sua vida. A palavra foi simples, mas é uma palavra que pode mudar o seu resultado amanhã. É só aplicar. E como que você vai aplicar? A gente fecha por aqui. Como que você vai aplicar? Você vai começar a olhar para os seus pensamentos. E você vai ser a pessoa mais otimista da face da terra. Aleluia. E por quê?
porque você está caminhando com aquele que fez o coxo andar do seu lado. Aleluia. Se você está andando com aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, como que você não vai ser a pessoa mais otimista da terra? Aleluia. Glória a Deus. É isso. A pregação é essa hoje. É você começar a olhar quem que é que está comigo? Jesus. Maravilha de Deus, poderoso. Ele ressuscitou o Lázaro morto depois de 3 dias. É só tocar na ordem dele. Não pedir. Vai Aleluia. vir problema da direita, vai vir problema da esquerda. É Deus. Você só não pode deixar o problema entrar. Aleluia. É pensamento positivo. Aleluia. Porque isso é fé. Aleluia. Essa mensagem foi a mensagem que Deus me deu para que você consiga, meu irmão e minha irmã, palpar e apertar a fé. Aleluia. Que às vezes a gente fala de fé, irmãos, traz uma palavra, fala o hebraico, o aramaico, você fala assim, meu Deus do céu, o que é fé? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê, às vezes fica muito vago para você. Começa a palpar e a Aleluia. tocar a fé com seus pensamentos. Aleluia. A fé nada mais é do que aquilo que está na sua cabeça, que você acredita ou que você não acredita. Aquilo que para você vai dar certo ou aquilo que para você vai dar errado. Aquilo que na tua cabeça ou vai prosperar ou não vai prosperar. É aquilo que você pensa, é aquilo que está na sua mente. E quando a gente alinha a mentalidade, o pensamento, lembra sempre de Provérbios: o que o homem pensa, assim ele é. Um homem que pensa que Deus é com ele, que vai dar certo, assim ele é. Mas um homem que pensa que talvez não dê certo, que o mercado é difícil, que estamos no final de ano, assim como ele pensa, assim ele é. Aí o mercado vai ficar difícil, aí vai ficar final de ano, é tudo. Aleluia. Amém? Amém. Essa oportunidade, as vamos